Saudamos a todos com a paz de Jesus. Antes de abrirmos a Bíblia e começarmos o estudo, eu quero orar mais uma vez. Convido a todos para que fechem os olhos e vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos não como mestres, mas como aprendizes. Estamos aqui como alunos, como discípulos de Jesus. Queremos ser ensinados pelo Espírito Santo. Por isso derrama o Espírito Santo sobre mim, sobre todos os que estão assistindo a esta live, que o Espírito Santo esteja trabalhando na nossa mente, abrindo-a para entendermos a Tua profecia e que o Senhor responda aos pedidos que cada um tem no coração. Cura os enfermos, fortalece a fé nossa, de todos os Teus filhos, purifica-nos, santifica-nos, dá-nos da Tua santidade, meu querido Jesus, dá-nos a Tua mente, dá-nos a Tua vida, o Teu caráter, Teu tudo. Dá-nos Teu tudo, porque o Senhor nos ofereceu de implantar em nós a Tua mente, para sermos como Tu és. Derrama o Espírito Santo sobre nós e ao abrirmos a Bíblia neste momento, que fale Deus, não o homem, não a igreja, mas que fale Deus através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, eu quero começar lendo um texto que está no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, página 69. Quem quiser anotar, pode anotar. Atos dos Apóstolos é o livro de Ellen White, página 69. Aqui diz assim: a palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda legislação humana. Assim diz o Senhor, não deve ser posto à margem, por assim diz a igreja, ou assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de potentados terrestres. Não é o que diz o pastor, não é o assim diz o pastor, não é o assim diz a igreja. Por que eu digo isso? As pessoas deixam de estudar a Bíblia buscando a direção do Espírito Santo e elas simplesmente dizem assim: o que a igreja disser eu aceito. Como se ele não tivesse personalidade, como se o Espírito Santo estivesse aí para dirigir a instituição. Não, queridos, o Espírito Santo está aí para dirigir o membro, a ovelha. A igreja não é a instituição, a igreja não é o prédio, não são as organizações. A igreja é você, você é a igreja. Cristo vem buscar a sua igreja e vai levar para o céu, não prédios, não instituições, organizações, vai levar para o céu você, sua família, todo aquele que é sincero seguidor de Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, que nasceu da água e do Espírito. Então, Deus quer dirigir a sua vida. Então, não podemos colocar o assim diz a igreja ou assim diz o Estado acima do assim diz o Senhor. O que importa é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala pouco sobre os 144 mil, porque nós vamos encontrar no capítulo 7, nós vamos encontrar aqui o verso 3, não é? O verso 3, 4, 5 até o verso 8, falando dos 144 mil. E vamos encontrar também em Apocalipse 14, dos versos 1 até o verso 5. Mas eu não diria que é somente do capítulo 14, verso 1 até o verso 5. Eu quero dizer que os 144 mil, eles estão sendo descritos aqui desde o capítulo 14, verso 1 até o verso 12, 13, porque aqui estão as três mensagens angélicas. E as três mensagens angélicas estão intimamente relacionadas com os 144 mil. Porque, primeiramente, do capítulo 14, verso 1 até o verso 5, Deus descreve quem são os 144 mil. E a partir do verso 6 até o verso 12, Deus diz qual é a mensagem, qual é o sermão que Jesus escreveu e que eles deveriam pregar agora no tempo do fim. Tempo do fim, porque os 144 mil pertencem ao tempo do fim. Os 144 mil, eles não pertencem à igreja de Éfeso, não pertencem à igreja de
de Esmirna, ou de Pérgamo, ou de Tiatira, ou de Sardos, ou de Filadélfia. Os 144.000, eles pertencem à igreja de Laodiceia. É o grupo remanescente fiel chamado por Deus para pregar as 3 mensagens angélicas. E alguém pode perguntar, mas onde é que está escrito isso? Está escrito na Bíblia, porque o capítulo 14 descreve os 144.000, até o verso 5 melhor, não é? E então, a partir do verso 6, descreve e mostra o sermão que Jesus escreveu para que eles preguem. E nós sabemos que as 3 mensagens angélicas, elas começaram a ser pregadas a partir de 1843 para frente. Então, os 144.000 pertencem à última geração, à igreja de Laodiceia. Então, queridos, embora não tenhamos uma centena de versos falando sobre os 144.000, mas também não temos somente 1 ou 2 versos. Nós temos o capítulo 7 de Apocalipse, o capítulo 14 de Apocalipse, que quase que inteiro está falando sobre os 144.000. Então, nós gostaríamos de ficar com aquilo que a Bíblia fala. Desde o início da Igreja Adventista, do movimento profético adventista, existiram 3 teorias sobre os 144.000. A primeira teoria, que era defendida por Uriah Smith, essa era a teoria defendida por Uriah Smith. Serão salvos só 144.000 pela pregação das 3 mensagens angélicas desde 1844 até a volta de Cristo, incluindo os que morreram fiéis na mensagem do 3º anjo. Ou seja, esta primeira teoria dos 144.000, defendida por Uriah Smith, incluía aos 144.000 os que estivessem vivos e que também os que morreram de 1844 para cá. Só 144.000 serão salvos de 1844 para frente. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, defendida por Butler, presidente da Associação Geral. A segunda teoria dizia que os 144.000 são salvos entre os vivos por ocasião da volta de Cristo. Ou seja, somente aqueles os que vão ficar vivos até a volta de Cristo. Esta é a teoria defendida por Butler, presidente da Associação Geral. Isto significa que os demais salvos, eles deverão morrer antes da porta da graça se fechar, porque até a volta de Jesus só ficariam 144.000 vivos, salvos vivos. Somente 144.000 estariam atravessando o período das 7 pragas até a volta de Cristo. Esta foi a teoria defendida pelo presidente da Associação Geral, Butler. E temos a terceira teoria, defendida por outro presidente da Conferência Geral, o nome dele Daniels, Arthur Daniels, defendia essa terceira teoria, que os 144.000 são um grupo especial, selecionado e escolhido dentre os salvos vivos por ocasião da volta de Jesus. Os 144.000 são representantes da grande seara de salvos vivos na volta de Jesus, ou seja, não são os únicos salvos vivos. Os 144.000 seriam primícias dos salvos vivos, mas teria também a grande seara de salvos vivos. Esta é a teoria defendida pelo presidente da Conferência Geral, Daniels. Agora, queridos, o que define uma doutrina, a veracidade de uma teoria? O que define? Será que o que define é quando ela é defendida pela maioria? Será que quando a maioria defende porque esta é a verdadeira? Certamente que não. A porta estreita é a porta de poucos, não de muitos. Então, o espírito de profecia, na revista Review in the Herald, do dia 20 de dezembro de 1892, Ellen White escreveu assim: não há escusas para alguém que toma uma posição que não há mais verdade para ser revelada.
Não há escusas para alguém que toma uma posição de que não há mais verdades para serem reveladas e que todas as nossas explanações das Escrituras estão sem um erro. Vejam o que a serva de Deus está dizendo. Não há escusas, não se desculpa uma pessoa que assume a posição de que tudo o que nós ensinamos está correto, que não existe nenhum erro. Ela mesma dizendo, o fato de que certas doutrinas têm sido defendidas como verdade por muitos anos pelo nosso povo, não é uma prova de que nossas ideias são infalíveis. O tempo não deixará permanecer o erro na verdade, e a verdade pode ser esclarecida. Nenhuma verdadeira doutrina perderá alguma coisa pela inteira investigação. Ellen White, Review and Herald, do dia 20 de dezembro de 1892. E ainda na mesma revista, Review, de 25 de março de 1890, Ellen White escreveu: nós não defendemos que nas doutrinas descobertas por aqueles que têm estudado a palavra da verdade não exista algum erro, porque nenhum homem que vive é infalível. Então, nós podemos estar errados? Sim. Por isso deveremos investigar, respeitando a teoria de um, a teoria do outro, arrazoando, discutindo, mas não brigando, mas com respeito. Nós deveremos investigar, porque ninguém é dono da verdade, ninguém é infalível. E no livro Atos dos Apóstolos, na página 69 que nós lemos, diz que não é o assim diz a igreja que deve ser colocado em primeiro lugar, mas é o assim diz o Senhor. Agora vamos examinar a primeira teoria que Uriah Smith defendia, de que só 144 mil salvos, incluindo vivos e mortos, desde 1844 até a volta de Jesus. Por que essa teoria não está correta? Porque nós estaríamos limitando o número dos salvos? Porque se só 144 mil estariam se salvando de 1844 até a volta de Jesus, então quanto menos pregar o evangelho, maior é a probabilidade de você se salvar. Porque quanto mais almas você ganhar para Jesus, mais difícil será para você se salvar, porque seriam só 144 mil. Isso não faz sentido. O Apocalipse 22:17 diz, o Espírito diz o quê? Vem. A esposa diz, vem. E quem ouve, diga, venha. E todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Todo aquele que quiser. Deus não limita. Deus não colocou um número dizendo só esses vão se salvar, ou só esses vão permanecer vivos até a volta de Deus. Não limita. Então, esta teoria defendida pelos reformistas, porque esta é a teoria defendida pelos reformistas, e era defendida também por Uriah Smith, não tem apoio da palavra de Deus. A segunda teoria, de que só 144 mil vivos depois da porta da graça se fechar. Por que esta teoria não corresponde ao que a Bíblia ensina? Porque a maior conversão de todos os tempos, ocorrerá justamente na hora 1/10. Na hora 1/10. É no tempo da chuva serôdia, é no tempo da angústia qual nunca houve, após o decreto dominical, que nós vamos ter uma conversão de multidões saindo de Babilônia e se unindo aos que guardam os mandamentos de Deus. E será que toda esta multidão se converte, se une ao remanescente que guarda os mandamentos de Deus e morre? Porque, segundo essa teoria, permaneceriam vivos até a volta de Jesus só 144 mil. Ou seja, toda esta multidão que se converte no tempo do fim teria que morrer para ficarem somente 144 mil? Também não faz sentido. Não faz sentido. Por que Deus permitiria que todos morressem? Ah, mas podem morrer como mártires? Não, queridos. Deus, quando permite um mártir morrer, não
diminui o número dos salvos, aumenta o número dos salvos. Deus não permite um mártir morrer, derramar o seu sangue, somente para satisfação do diabo, satisfação de Satanás? Não. Quando Deus permite um mártir morrer, é porque dezenas ou centenas de pessoas que estão assistindo à morte do mártir vão se converter. Então, a morte dos mártires não diminui o número dos salvos, aumenta o número dos salvos. Então, não teria como toda esta multidão morrer antes do fechamento da porta da graça, para ficarem vivos somente 144 mil após o fechamento da porta da graça. Esta foi a teoria defendida pelo presidente da Conferência Geral, Butler. E agora a terceira teoria, defendida por outro presidente da Conferência Geral, Daniels. Ele defendia que os 144 mil são primícias dos salvos vivos. Existem as primícias e existe a seara de salvos vivos. Todos salvos vivos, que não vão passar pela morte. Mas, qual é a prova de que os 144 mil não vão passar pela morte? Nós lemos no livro O Grande Conflito, o livro O Grande Conflito, esse livro encadernado, O Grande Conflito encadernado, completo, não o condensado. Na página 649. Página 649 do livro O Grande Conflito, Deus falou através da sua serva, dizendo assim: ninguém a não ser os 144 mil pode aprender aquele canto, aquele cântico, pois é o da sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Ellen White está falando aqui dos 144 mil, na página 649. Estes tendo sido trasladados da terra dentre os vivos. Olha aqui, 144 mil não incluem mortos, porque os 144 mil são trasladados dentre os vivos. São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, versos 1 a 5. Portanto, meus queridos, os 144 mil pertencem à igreja de Laodiceia, à última geração, porque são comprados dentre os vivos. Agora, aqui em Apocalipse capítulo 7, abra sua Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 7, os 144 mil aparecem na Bíblia não no contexto do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro, do quarto, do quinto. Os 144 mil só aparecem na Bíblia no contexto do sexto selo. Será por quê? Porque é o tempo do fim. São aqueles que estarão vivendo na terra, na angústia como nunca houve, no período do fechamento da porta da graça, no período da proclamação das 3 mensagens angélicas, no período da conversão da grande multidão, no período do selamento do povo de Deus, no período do selamento dos ímpios com o sinal da besta. Por isso eles aparecem pela primeira vez na Bíblia no contexto do sexto selo. Aqui diz o capítulo 6. Capítulo 6, o verso 12, começa o sexto selo. O sexto selo começa no verso 12 do capítulo 6 e vai até o final do capítulo 7. Tudo isso aqui é sexto selo, porque o sétimo selo só aparece no capítulo 8, verso 1. Então, nesse contexto do sexto selo, estão aqui os 144 mil a partir do capítulo 7, verso 1 em diante. Leiam comigo aí. Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. É a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia, selo do Deus vivo, porque selo sela, selo sela. Selo não é história da igreja, selo é sinônimo de selamento. E aqui está falando do período do selamento dos vivos, que serão selados pelo selo do Deus vivo. Aqui diz, vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz:
aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Aqui está falando do selamento do povo de Deus. Nós sabemos que o selamento do povo de Deus não será antes e nem depois do selamento dos ímpios. Quando for aprovada a lei dominical, vai começar o selamento dos ímpios com o sinal da besta. E vai iniciar o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. É uma obra paralela. O povo de Deus selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios selados pelo sinal da besta é uma obra paralela que define a vida ou a morte, o destino eterno de cada um. Quem for selado pelo selo do Deus vivo não mais se perde. Quem for selado pelo sinal da besta não mais se salva. O selamento é definitivo, porque o selamento do povo de Deus não somente diz respeito à guarda do sábado, mas o selamento do povo de Deus diz respeito à implantação da mente e do caráter de Jesus Cristo nestes salvos, nestes selados pelo selo do Deus vivo. Eles passam a pensar e agir e a sentir como Jesus. Eles se tornam Cristo na terra, porque é o caráter de Cristo implantado em você e em mim. Queridos, e os ímpios, os que são selados pelo sinal da besta, eles recebem o caráter de Satanás. Eles se tornam um com Satanás. Os selados pelo selo do Deus vivo se tornam um com Jesus Cristo. E os selados pelo sinal da besta se tornam um com Satanás. É o destino eterno dos que são selados pelo sinal da besta. Então, queridos, aqui no 6º selo nós estamos vendo, porque muitos pensam no 6º selo somente nos sinais mencionados aqui do verso 12, capítulo 6, verso 12, que é o grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, e a terra sendo abalada, e o céu se retirando como um pergaminho. Muitos pensam no 6º selo somente por estes sinais majestosos. Eles se esquecem que o 6º selo vai até o final do capítulo 7. É o selo do selamento do povo de Deus. E os primeiros a serem selados são os 144 mil. Por que são os primeiros? Porque são primícias. Nós não precisaríamos dizer que os primeiros a serem selados são primícias. Primícias são os primeiros frutos colhidos para o reino de Deus. Na Bíblia existe a festa das primícias no santuário da terra. No santuário da terra existia a festa das primícias. Ela era uma festa profética. E ela se cumpriu no dia da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no dia das primícias. Ele morreu no dia da Páscoa, no dia 14. Ressuscitou no dia 16, no dia das primícias. E a Bíblia, em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que Jesus não ressuscitou sozinho. Em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, fala que Jesus ressuscitou juntamente com a multidão de seres glorificados. Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quantos? Muitos corpos de santos. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, não saíram dos túmulos antes de Jesus Cristo. Primeiro Jesus Cristo ressuscitou, depois eles ressuscitaram. As sepulturas se abriram quando Jesus morreu. Houve um grande tremor de terra e as sepulturas se abriram. Mas eles não ressuscitaram antes de Jesus, porque Jesus é o primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos é aquele de quem todos os mortos dependem para ressuscitarem. Dependiam do primogênito dos mortos, que é Jesus. Então, saindo Jesus do sepulcro, diz o verso 53, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, ou seja, de Jesus.
entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui estão as primícias dos mortos, Jesus e essa multidão que ressuscitou com ele. Estas primícias dos mortos, elas subiram para o céu no mesmo dia das primícias. Esta multidão subiu para o céu com Jesus no dia 16, no mesmo dia da ressurreição, e eles foram apresentados e consagrados ao Pai no santuário celestial. Assim como as primícias no santuário da terra eram consagradas a Deus no dia 16 de Nisan, assim também no santuário celestial, Jesus apresentou as primícias dos salvos mortos, ressuscitados, apresentou-as diante do Pai no santuário celestial no dia das primícias. Não no dia errado, mas no dia das primícias. Então aqui estão as primícias dos mortos, porque existe uma seara de mortos. A seara de mortos só ressuscitará na volta de Jesus. Isso está muito claro no livro Desejado de Todas as Nações. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 585 e 586, vejam o que diz aqui. É aquele livro não o condensado. Essa paginação aqui é do livro encadernado Desejado de Todas as Nações, 585 e 586. O molho dedicado a Deus representava a colheita. Ellen White está falando. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande messe espiritual a ser colhida para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abrira-lhes o sepulcro, e ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, ascenderam com ele como troféus da sua vitória sobre a morte e sobre o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. As primícias dos mortos já subiram para o céu, estão no céu com Jesus Cristo. A seara dos mortos não. A seara dos mortos está aguardando a volta de Jesus para ser ressuscitada. Agora, queridos, quando nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo 14, veja, Apocalipse capítulo 14, fala que os 144 mil são primícias. Obviamente que se os que ressuscitaram com Jesus são as primícias dos mortos, os 144 mil não podem ser primícias dos mortos. Eles têm que ser forçosamente primícias dos vivos. Porque Ellen White fala no livro Grande Conflito, na página 649, diz: estes tendo sido trasladados da terra dentre os vivos. Dentre os vivos. Por isso eles são primícias dos vivos. Mas então, se existem primícias dos vivos, que são os 144 mil, então precisa existir a seara de vivos, salvos vivos. Porque as primícias só podem ser extraídas da seara. É assim que a doutrina do santuário nos ensina. As primícias eram colhidas primeiro e abençoava então toda a seara. Depois das primícias colhidas, eram consagradas para Deus no santuário, e então Deus abençoava a seara inteira. Primeiramente, os 144 mil são selados, é assim que nós lemos no capítulo 7. Os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo são os 144 mil. Isto está em Apocalipse capítulo 7 e o verso 3 e 4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Há pessoas que pensam que os 144 mil são judeus, porque aqui fala de todas as tribos de Israel. Nós temos que entender que no Novo Testamento, Israel, literal, Israel como nação,
não faz parte mais da profecia no Novo Testamento. Por quê? No Novo Testamento, Israel é espiritual. Todo aquele que abraçou a Jesus como Salvador torna-se Israel. Então nós fazemos parte do Israel espiritual de Deus. Aqui é o sentido simbólico das 12 tribos dos filhos de Israel. E no capítulo 14, verso 1 em diante, lemos então a descrição dos 144.000. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Percebam que no capítulo 14, verso 1, está falando das primícias dos 144.000, enquanto que no capítulo 15 e no verso 2, capítulo 15, verso 2, quando fala de um mar de vidro, não fala de 144.000 sobre o mar de vidro, fala da multidão, da seara. Veja o capítulo 15, verso 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Aqui está falando de todos os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do número do seu nome. Todos estão sobre o mar de vidro. Agora, sobre o monte de Sião, João viu somente quem? Os 144.000. Ou seja, as primícias e a seara. As primícias estão sobre o monte Sião e a seara está sobre o mar de vidro. Agora aqui diz no capítulo 14, verso 2: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Por que ninguém podia cantar o cântico como os 144.000 cantavam? Porque aqui no livro Grande Conflito, Ellen White explica. Aqui diz, olha, e cantavam um cântico novo diante do trono. Estou lendo a página 648 e 649 do Grande Conflito. E cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000, é o hino de Moisés e do Cordeiro, hino do livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele cântico, pois é o da sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Ninguém consegue cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro como os 144.000 cantam, porque ninguém teve uma experiência como a deles. Mas todos os que saíram vitoriosos sobre a besta e a sua imagem, todos vão cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, vejam aí o verso 3. Capítulo 15 de Apocalipse, verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. No capítulo 14, falando dos 144.000, diz que ninguém podia cantar como eles cantavam. E Ellen White explica, porque ninguém teve experiência como eles tiveram. Mas todos os vitoriosos sobre o pecado, que estão salvos, cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro, mas não do jeito que os 144.000 cantam. Vocês estão entendendo? Todos os salvos, tanto os que estão sobre o monte Sião, como os que estão sobre o mar de vidro, cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas ninguém vai cantar da forma como os 144.000 cantam. Porque Ellen White diz aqui, é o cântico da sua experiência. E ninguém teve uma experiência semelhante. Então, queridos, nós vemos agora no capítulo 14, o finalzinho do verso 3. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Há pessoas que conhecem a verdade, vêm para a igreja adventista, mas eles continuam bebendo vinho de Babilônia. Ou seja, eles continuam se contaminando com mulheres. Mas os sinceros de coração, que conhecem a verdade, abraçam a verdade
e não olham para trás e seguem em frente, buscando a santidade de Jesus, a mente de Jesus, e eles rompem com Babilônia, eles não bebem mais o vinho de Babilônia, então eles estão se preparando para participar do grupo dos 144 mil, porque a maioria dos laodiceanos são mornos. Eles vêm para a igreja verdadeira, para a igreja remanescente, mas eles continuam com o coração em Babilônia. Eles se agradam mais do domingo do que do sábado. Como um membro uma vez me falou, pastor, sábado eu faço as coisas que Deus pede para eu fazer. E domingo eu faço as coisas que eu gosto de fazer. Interessante. Puro legalista. Puro legalista. Achando que Deus vai aceitar a guarda do sábado, porque ele pediu para guardar o sábado. Mas na realidade o que está no coração dele, o prazer dele, é fazer as coisas no domingo. Porque são as coisas que estão no coração dele. Queridos, muitos vêm para a igreja remanescente, mas Babilônia não sai deles. Eles saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu deles. Por isso eles continuam celebrando o Natal, que é vinho de Babilônia. Eles continuam celebrando a Páscoa, que é vinho de Babilônia, porque a Páscoa comemorada no mundo todo hoje não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia. Então, eles continuam praticando festas, festa de São João, não é? A fogueira, a quadrilha, enfim, eles continuam bebendo vinho de Babilônia. Ah, mas não tem mais. Quando você dá as costas para a Babilônia, você tem que romper com as coisas de Babilônia. As festas de Babilônia, da igreja de Roma, nós não deveremos praticar, mesmo que justifiquem, mesmo que você invente outras justificativas, mas nós temos que cortar. Agora, por exemplo, com o ecumenismo está levando a igreja de volta para Roma. Se vocês assistirem um vídeo do Departamental de Religious Liberty, Liberdade Religiosa, da Conferência Geral, pastor Ganoni Diop, ele defendendo o papado, dizendo que realmente nós estamos falando coisas que não são verdadeiras e que o papado não é mais o mesmo de antigamente, que depois do Concílio Vaticano II o papado mudou. Queridos, a igreja de Roma tem milhões de homens e mulheres, filhos de Deus, sinceros lá. Mas Roma não muda. Roma nunca mudou. E qualquer aproximação de Roma, Ellen White diz que é um retrocesso, qualquer aproximação de Roma. É beber vinho de Babilônia, entrar para o Concílio Mundial das Igrejas. É vinho de Babilônia, fazer parte do ecumenismo. Porque o ecumenismo está colocando o mundo todo debaixo do poder papal. Aqui diz no capítulo 14, verso 4, que os 144 mil, eles romperam com as mulheres, ou seja, com as igrejas. Porque eles não se contaminaram com mulheres. Não quer dizer que eles nasceram na igreja adventista, não. Eles podem ter nascido na igreja católica, mas quando eles conheceram a verdade, eles romperam com o erro e deixaram de beber o vinho de Babilônia. Porque Deus conta quando você nasce para Cristo, quando você conhece a verdade. Deus não cobra de você aquilo que você não sabe. Por isso, os 144 mil não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, são puros, são sinceros de coração. Não sei se falo, mas vou falar. A picadinha é vinho de Babilônia. Pastor, agora você pisou na bola. Tem alguns que vão desligar agora e vai diminuir o número aí de pessoas que estão assistindo a live. Faça o que você quiser. A picadinha vem da Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde é da ONU. E a ONU é do Vaticano. Ponto final. É o plano para reduzir a população mundial, para envenenar a humanidade, para a redução da população mundial. É plano que vem
de Roma. E queridos, isso é vinho de Babilônia. E muitos pastores defenderam isso com unhas e dentes, desde a Conferência Geral, desde a divisão, desde a União, os campos locais todos defendendo e até mesmo proibindo os que não receberam a picadinha de irem à igreja. Queridos, não estou condenando quem recebeu a picadinha, não estou condenando, estou dizendo que é vinho de Babilônia. Isso eu não retiro, Mas Deus entende a sua situação e Deus é misericordioso com você, mas não deixa de ser vinho de Babilônia. São planos mundiais para a redução da população. A Bíblia diz que a população do mundo vai ser reduzida em 1/4. Isso está no capítulo 6 de Apocalipse. O cavalo amarelo, que tem o nome de morte, e o inferno o segue, recebe autorização para tirar a vida de 1/4 da população do mundo pela peste. Que é peste? Epidemia, pandemia. E pela morte através da fome e através da guerra. Nós estamos vendo a guerra aí. Então, eles estão tentando destruir, reduzir a população mundial. Vinho de Babilônia. Não pense que a Organização Mundial da Saúde é de Deus. É vinho de Babilônia. Aqui diz o capítulo 14, ao finalzinho do verso 4. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus. Só existem 2 primícias na Bíblia. Primícias dos mortos, primícias dos vivos. As primícias dos mortos já estão no céu. Subiram para o céu com Jesus. As primícias dos vivos estão na terra. Não vão passar pela morte. Se eu morrer amanhã ou depois, eu vou fazer parte da seara dos mortos, não das primícias dos vivos. Mas, se Deus me preservar com vida até a volta de Jesus, eu pretendo ser parte dos 144 mil, se Deus assim o quiser. Mas Deus tem umas primícias dos vivos e a seara dos vivos, que vão continuar vivos até a volta de Jesus. Toda esta multidão da hora 1/10 que se converte, eles são selados pelo selo do Deus vivo e batizados pelo Espírito Santo e vão atravessar o período que vem da angústia de Jacó após o fechamento da porta da graça. Seara e primícias atravessam vivos o período da angústia de Jacó e vão assistir à volta de Jesus em vida, sem passar pela morte. E os 144 mil descritos até o verso 5, agora a partir do verso 6, capítulo 14, verso 6. Aqui fala então o sermão que eles devem pregar, as 3 mensagens angélicas. Esta é a mensagem impopular, mas é a mensagem que Deus nos deu para pregar. Esta semana eu assisti um vídeo de uma pastora dizendo que nós não deveríamos estar colocando foco nestas mensagens proféticas, das 3 mensagens angélicas. Queridos, nós nascemos como um movimento profético no mundo para pregar isso aqui. Se nós não pregarmos isso aqui, não vamos estar cumprindo com a missão que Deus nos deu. Você pode participar, meu querido irmão, pode participar dos 144 mil, ou você pode participar da seara dos salvos vivos. Isso é Deus que sabe. Ninguém sabe quem vai ser dos 144 mil, as primícias, ou da seara dos salvos vivos, da multidão. Mas nós deveremos buscar o batismo do Espírito Santo, o caráter de Jesus, a santidade de Jesus, e vamos pregar o que Deus mandou que a gente pregue. A Deus toda a glória. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, sobre mim, e que possamos permanecer firmes em pé na presença de Jesus Cristo, dobrando-nos somente diante de Jesus, adorando somente aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por quê? Porque nós somos os eleitos e fiéis chamados por Deus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Então, eu agradeço ao pastor de generosamente estar aqui, nos dando mais luz, esclarecendo esses assuntos tão relevantes para a nossa igreja. Muito obrigada, pastor. Amém, amém.
E pode fazer uma oração, pastor, por favor? Eu posso. Encerrar a de hoje. Obrigado. Pai Santo que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua palavra, a Tua profecia. Obrigado, Pai, pelo chamado que o Senhor nos fez e pela missão que o Senhor nos deu de pregarmos as profecias, principalmente as 3 mensagens angélicas, que é uma linha que nos divide, Pai. Todos aqueles que ouvem esta mensagem ou odeiam ou abraçam esta mensagem. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre todos nós, para que amemos esta mensagem e preguemos esta mensagem para a salvação da grande multidão que está dentro de Babilônia, mas é gente sincera, é gente que te ama. Nós pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós e que o Senhor use de misericórdia com as nossas falhas, porque muitas vezes falhamos. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.